Muito bem, meus amigos, eu sou o pastor Enio do projeto Resgatando Vidas e nós estamos aqui com este vídeo trazendo para você o nosso eixo temático do GFC 242. Nós já tivemos aí o primeiro eixo temático falando sobre a unidade da igreja, e agora então nós começamos a trabalhar sobre o Sermão do Monte. No vídeo passado, o pastor Silvano falou sobre, dando ali uma introdução do que é o Sermão do Monte, da importância dos ensinos de Jesus nesse sermão, e foi assim muito feliz com as suas colocações. E hoje nós partimos aí para o nosso segundo estudo, onde nós vamos então trabalharmos as bem-aventuranças, tá? E as bem-aventuranças, elas são muito ricas. Aqui existem qualidades fantásticas que Jesus ele ressalta, qualidades que são importantes, com certeza, na vida dos cristãos. Por exemplo, hoje nós vamos falar sobre bem-aventurados os pobres em espírito, porque dos tais é o reino dos céus. Capítulo 5 e verso 3 do Evangelho de Mateus. Mas se nós continuarmos aí lendo as bem-aventuranças, nós vamos ver que Jesus ele ressalta os que choram, Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados, Bem-aventurados são os mansos, porque herdarão a terra, Fala sobre essa qualidade importante, de nós sermos pessoas que tenham mansidão, que sejam mansas no falar, no proceder, equilibradas, que não se deixam levar pela ira, pela raiva, mas que tem essa qualidade importante, E também fala aqui, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados, que amam a justiça e que odeiam a injustiça. Fala também aqui, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Nós aprendemos de Deus isso, porque todos nós sabemos que Deus é misericordioso e que as misericórdias dele é o fato de nós não sermos consumidos. Então, aprendemos a ser misericordiosos com o próprio Deus. Isso é importante, nós como cristãos, sempre estarmos dispostos a usar de misericórdia. Também aqui nas bem-aventuranças fala sobre bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Todos sabem a importância do coração, A Bíblia diz que é do coração que procedem as saídas da vida. A Bíblia fala, que a boca ela fala daquilo que o coração está cheio, E também ali em Provérbios fala sobre guarda o teu coração, de tudo que você tem que guardar, guarda o teu coração. E aqui Jesus nas bem-aventuranças ele fala, bem-aventurados os limpos de coração, falando claro de santidade, de um coração limpo e um coração puro. E nós sabemos que sem santificação nós não teremos como ver a Deus. E continua aqui as bem-aventuranças falando sobre bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Gente, no mundo como nós estamos vivendo, com tantos conflitos, com tantas brigas, com tantos problemas, não somente na família, como também na igreja, como na sociedade, no trabalho, em todos os lugares nós temos muitos conflitos. E aqui nos dá uma qualidade importante de, em meio a esses conflitos, nós sermos aqueles que administram esses conflitos, aqueles que fazem o elo, e que são pacificadores.
Amados, né, ser um pacificador é muito importante. Por isso que Jesus ele ressalta aqui. E ele continua aqui dizendo: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês quando por minha causa os insultarem e os perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Então Jesus encerra aqui as bem-aventuranças, falando sobre bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça e por causa do nome dele. Olha que qualidades importantes, né? Quando alguém, né, te persegue porque você é fiel a Cristo, porque você é fiel à palavra e você é um bem-aventurado. Então, somente aqui nessas bem-aventuranças, gente, nós temos aqui, né, dá para se dizer, uma bagagem de ensino muito grande e muito maravilhosa. Mas eu não quero trabalhar em todas elas, porque nós teremos aí outros vídeos falando sobre isso. Mas vamos falar hoje sobre os bem-aventurados, os pobres em espírito, porque dos tais é o reino dos céus. E o que é pobre em espírito? É claro que você sabe que pobre em espírito não é a pessoa que ela é pobre financeiramente, né? Não. Pobre em espírito é uma questão espiritual, né? E aqui tem uma definição importante. A palavra pobre em espírito, no grego, ela é traduzida por pitochos, que significa pobre, mendigo, necessitado, humilde, desamparado, né? Essa é a definição de ser pobre em espírito, né? Poderíamos colocar aqui: mendigo em espírito, necessitado em espírito, desamparado em espírito. Mas vamos trabalhar sobre isso, né? Eu coloquei aqui, fiz algumas anotações para não esquecer de nada, mas eu coloquei aqui, reconhecer uma condição espiritual pelo qual a pessoa está em falta para com Deus. Jesus está abordando a base do nosso relacionamento com Deus, que é com certeza o arrependimento e a humildade. O Salmos 34, amados, e eu quero ler alguns versículos para você. O Salmo 34, o verso 18, ele diz: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, ele salva os de espírito oprimido. Olha que interessante, né? Capítulo 12 de 2 Coríntios, Paulo também, ele trabalha sobre esse assunto, né? E eu também quero ler para vocês, né? A gente com uma mão só, né, é difícil, né? Mas o capítulo 12 de 1 Coríntios e o verso 21, ele diz o seguinte: os olhos não podem dizer à mão. Será que é isso? Opa, eu estou no 1 Coríntios, é 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 12 e o verso 21, que diz assim: tenho receio de que, indo outra vez, o meu Deus me humilhe diante de vocês, e eu veja, ou eu venha a chorar por muitos que no passado pecaram e não se arrependeram da impureza, da imoralidade sexual e da libertinagem que praticaram. Paulo aqui ele está dizendo o seguinte, que ele queria que Deus, né, o humilhasse, entendeu? E que ele estaria agora se colocando diante de Deus a favor daqueles que estavam pecando, que estavam vivendo uma vida sem arrependimento. Tá? Então aqui Paulo enfatiza justamente isso, né? Ele falando, olha, eu quero me colocar como um pobre, um miserável, né? Em oração e intercessão por aqueles
que se arrepende. E arrependimento é o reconhecimento da nossa miséria espiritual. Vocês lembram aquela passagem de Isaías no capítulo 6 e o verso 5? Né? Após Isaías ali nos capítulos anteriores ter ali trabalhado algumas situações, ele fala dos outros, ele expressa ai dos tais, ai do fulano, ai daqueles que fazem isso, fazem aquilo, e de repente no capítulo 6 começa com ele tendo uma grande visão, e quando ele vê, e ele tem essa visão, ele expressa a seguinte frase: ai de mim que vou perecendo. Agora, não é mais os outros que estão perecendo. Agora eu não enxergo mais as misérias dos outros, mas eu estou agora enxergando as minhas misérias. Agora eu estou vendo e reconhecendo a minha pobreza espiritual. Agora eu não estou mais vendo a pobreza espiritual dos outros, mas eu estou olhando para dentro de mim. Deus está me mostrando as minhas misérias e eu estou reconhecendo isso. E eu estou me arrependendo porque eu sim sou miserável. Isso é ser pobre de espírito. Arrependimento é uma manifestação de humilhação, né? E quem se arrepende e quem se humilha, ele sempre está o quê? Confrontando o orgulho ou os orgulhosos, não é verdade? E uma das coisas importantes também, além desses textos que nós lemos, falando sobre isso, Jesus no capítulo de número 18 e o verso, capítulo 18 de Lucas, do Evangelho de Lucas, ele fala aqui justamente sobre isso. Ele traz uma parábola que expressa muito bem a diferença daquele que é pobre em espírito e daquele que não é pobre em espírito. E eu quero também ler para você, para que fique este assunto bem claro ao seu coração. Capítulo 18 e o verso de número 9. Jesus também contou esta parábola para alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. Então você percebe aqui que Jesus direciona esta parábola, e direciona a sua fala a algumas pessoas que estavam ali na plateia e que Jesus sabia que eram orgulhosos, que se achavam os santarões, enfim, que tinham essas qualidades. E ele começa a parábola dizendo assim: 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era publicano. O fariseu ficou em pé e orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que ganho. O publicano, estando em pé, longe, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem pena de mim, que sou pecador. Meus queridos, qual desses você acha que é o pobre em espírito? Claro que não é o fariseu. O fariseu, ele tinha uma postura de orgulho. Ele se achava melhor do que o publicano, melhor do que as outras pessoas. Ele justificava, as suas ações, dizendo que ele era um homem de oração, que ele era um homem santo, que ele jejuava, tantas vezes por semana. Mas o publicano não. O publicano, diante de Deus, ele não ousava proferir palavras, mas ele batia no peito e ele dizia: tenha pena de mim, porque eu sou um pecador. Certo? O pobre em espírito,
ele é aquele que reconhece, né, as suas misérias, tá? Porque, amados, quando nós reconhecemos as nossas misérias, tá, o que acontece, né? Isso permite a ação de Deus na restauração da nossa vida. Existem muitos hoje que dizem assim: eu, na verdade, né, não mato, eu não roubo, né, eu não faço nada de errado, né? Alguns até dizem assim: não, mas é o seguinte, eu não preciso, né, não preciso ir à igreja porque eu não faço nada de errado. Esses são como fariseus, que batem no peito e dizem o seguinte, que eles são melhores do que os outros. Ah, o fulano de tal, né, ele precisa ir para a igreja mesmo, porque ele era viciado, ele era drogado. Ah, o fulano de tal, não, ele precisava ir na igreja mesmo, porque, né, a vida que ele estava levando era totalmente errada. Mas eu não preciso de Cristo, porque eu tenho uma postura melhor, eu sou melhor, tá? Jesus, ele está dizendo o seguinte: ei, gente, ai de vocês, né? Ai de vocês que por causa do orgulho de vocês, vocês deixam de viver, né, aquilo que Deus tem para a vida de vocês. E feliz é o publicano, ou aquelas pessoas que têm essas características de ir à presença de Deus, de reconhecer que nós não somos nada e que Ele é tudo na nossa vida. Então, pobre em espírito, ele tem a sua base no arrependimento e na humildade. Uma pessoa pobre de espírito, ela realmente é uma pessoa que ela reconhece as suas falhas, reconhece os seus defeitos e ela diz: Senhor, tem misericórdia de mim. Eu não sou nada, eu não tenho direito a nada, mas o Senhor é tudo na minha vida. Quando nós entendemos isso e entramos na presença de Deus com o coração, entendeu, quebrantado, a ação de Deus, ela vem sobre a nossa vida. O perdão de Deus, as misericórdias de Deus, a alegria do céu invade o nosso ser. Por quê? Porque nós reconhecemos isso. Reconhecemos as nossas fraquezas diante de Deus e reconhecemos que nós não somos melhores do que ninguém. Reconhecemos sempre que os outros são melhores do que nós. Esta é a verdadeira condição daqueles que querem morar no céu. Um coração, entendeu? Humilde, tá? Um coração quebrantado e arrependido, né? Esta é a posição. Bem-aventurados são os pobres em espírito, porque dos tais é o reino dos céus. Que Deus possa abençoar a sua vida, que você trabalhe nisso em você, que você busque esta condição que é a base para todas as outras coisas, tá? E com certeza você será abençoado e feliz e estará agradando a Deus. Que Deus abençoe sua vida. Logo estaremos postando outros vídeos para a sua edificação espiritual. Deus abençoe em nome de Jesus.